Vamos ver agora o nosso questionário que nós colocamos aí todas as quintas-feiras à disposição em nosso site. Vamos ver, a primeira pergunta é dentro do texto áureo, para completar. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Vamos à nossa segunda pergunta, que está dentro da verdade prática e também é para completar. Com a graça de Deus, a família cristã vencerá os desafios da vida. Na parte 1, nós temos aí o exemplo decisivo e corajoso de Noé. Pergunta número 3. Qual o exemplo deixado por Noé para a família atual? Então, Noé andou com Deus. A vida de Noé revela as qualidades indispensáveis de um servo de Deus, varão justo, reto em suas gerações e que andava com Deus. Gênesis 6, 9. Por isso mesmo, o patriarca achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6, 8. Todas essas características revelaram-se intensa e visivelmente na vida de Noé, em meio a uma sociedade perversa, violenta, imoral e inimiga do Santíssimo Deus. O patriarca é um exemplo para os pais de família desses últimos dias. Pergunta número 4. O que marcou a época de Noé? Essa época foi marcada por uma imoralidade incontrolável e por uma ausência completa de temor a Deus. Gênesis 6, versículos 11 e 12. Não poderia haver mundo pior. Pergunta número 5. A qual conclusão chegamos quando analisamos a chamada sociedade pós-moderna e qual seu significado? Então, depressa concluímos. Não há diferença entre o nosso século e o século no qual vivia o Santo Patriarca. Eis aí um dos mais fortes prenúncios da iminente volta de Jesus. Mateus 24, versículos 37 e 39. Portanto, que o exemplo de Noé nos inspire a confiar em Deus e agir como Ele requer de todos os seus filhos. É hora de lutar por nossas famílias, a fim de que Satanás não as destrua. Pergunta número 6. Como foi a salvação de Noé e sua família? Então, no mundo antigo, apenas Noé e sua família escaparam do cataclismo que devastou a terra. Gênesis 7:1. A fé de Noé estendeu-se aos seus filhos. Estes creram em Deus e foram salvos do dilúvio. Não havia nada que pudesse salvá-los a não ser a firme decisão de dizer sim ao Senhor. Somente a graça de Deus, que alcançou o patriarca e a sua casa, pode salvar o nosso lar da destruição moral e espiritual de nossos dias. Dentro da parte 2, Josué, uma decisão exemplar. Pergunta número 7. Qual foi a firme tomada de posição de Josué e sua família e como isso nos pode influenciar? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué tomou uma firme e decisiva posição a fim de preservar sua família da idolatria e da lassidão moral de Canaã. Josué capítulo 24, versículo 15. É um exemplo que todo crente deve seguir. Caso contrário, nosso cônjuge e filhos serão destruídos pela iniquidade. Há muitos lares que, apesar de serem conhecidos como cristãos, não mais servem a Cristo. Os pais já abdicaram de suas responsabilidades quanto à formação espiritual, moral e ética de seus filhos. Não mais os educam com amor e firmeza. Não lhes impõem qualquer limite. E o que dizer da violência doméstica? Não podemos confundir disciplina com truculência e brutalidade, pois a esse respeito a palavra de Deus é bastante clara. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. Pergunta número 8. Qual o perigo da omissão dos pais? A palavra de Deus recomenda aos pais que criem os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4b. Isso significa que não podemos nos omitir. Veja mais uma vez o exemplo de Josué. Ele não se omitiu, mas levou toda a sua família a servir somente a Deus. Josué capítulo 24, versículo 15. De igual modo, podemos educar nossos filhos. Essa decisão tem de ser prioritária em nossa vida. Assim agiu Josué, porque ele sabia que, de outra forma, não haveria esperança para o seu lar. Dentro agora da parte 3, o exemplo dos recabitas. Pergunta número 9.
Por que a família dos Recabitas é uma família exemplar? Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal afirma que os Recabitas eram um povo que fazia parte de uma tribo nômade aparentada com os queneus e com Jetro, sogro de Moisés. 1 de Crônicas 2:55. Seu ancestral, Jonadab, como está em 2 de Reis 10:15-27, ordenara a seus filhos mais de 200 anos antes que não bebessem nenhum tipo de vinho. Mais tarde, o próprio Deus tomou os Recabitas como exemplo para mostrar como uma família pode e deve comportar-se. Eles agiam com dignidade, moderação e fidelidade ao Senhor em meio a uma sociedade corrompida e carregada de vícios. Jeremias 35, de 1-19. Pergunta número 10. Por que o Senhor resolveu mostrar os Recabitas como exemplo de fidelidade aos filhos de Judá? Aos seus filhos, Recabe transmitira fielmente os princípios da lei de Deus. Passados 200 anos, seus descendentes continuavam a observar-lhe as ordenanças e a respeitar-lhe as tradições. Instruído por Deus, Jeremias leva-os a uma das câmaras do Santo Templo e oferece vinho àqueles homens. Jeremias 35, de 1-14. Pergunta número 11. O que fizeram os Recabitas diante da oferta do profeta Jeremias, devidamente instruído por Deus? O que Deus lhes deu por sua fidelidade? O que aprendemos desse episódio? Então, eles se recusam a beber porque se mantinham obedientes à voz de Recabe. Não beberemos vinho porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: não bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou. Jeremias 35, 6 e 8. Em virtude de sua obediência, os Recabitas foram grandemente abençoados, visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Jeremias 35, 18 e 19. Quando da destruição de Jerusalém pelos babilônios, eles foram poupados por Deus, ao passo que os judeus infiéis vieram a perecer. Se encaminharmos nossos filhos nas Sagradas Escrituras, eles também serão preservados da tribulação que virá sobre este mundo que jaz no maligno. Portanto, instrua sua casa na doutrina e na admoestação do Senhor. Pergunta número 12, dentro da conclusão, para completar. Diante de todo Israel, Josué foi decisivo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se não agirmos da mesma forma, corremos o risco de ver o nosso lar destruído pelo maligno. O momento requer firmeza e coragem. O que estamos esperando? Neste momento, reúna o seu cônjuge e filhos e renove os seus votos de fidelidade a Deus. Agindo assim, você terá o Senhor Jesus como seu hóspede permanente. Oremos e lutemos pela família cristã. Glória a Deus. Amém. No próximo trimestre estaremos estudando aí o livro de Filipenses, a humildade de Cristo como exemplo para a igreja. O comentarista é o pastor Elianai Cabral. Nós veremos aí as seguintes lições. Lição 1, Paulo e a igreja em Filipos. 2, esperança em meio à adversidade. 3, o comportamento dos salvos em Cristo. 4, Jesus, o modelo ideal de humanidade. 5, as virtudes dos salvos em Cristo. 6, a fidelidade dos obreiros do Senhor. 7, a atualidade dos conselhos paulinos. 8, a suprema aspiração do crente. 9, confrontando os inimigos da cruz de Cristo. 10, a alegria do salvo em Cristo. 11, uma vida cristã equilibrada. 12, a reciprocidade do amor cristão. 13, o sacrifício que agrada a Deus. Glória a Deus.